Oi, oi, nerds! Aqui quem tá falando é a Gil, e no Expresso de hoje eu finalmente vou comentar sobre a série do Senhor dos Anéis, e eu não serei uma fã chata de Tolkien. Bom, a segunda temporada já acabou, o hype, na verdade, já acabou. E eu, como todos vocês sabem, eu sou mega fã do Senhor dos Anéis. É tipo o meu filme da vida. Então eu demorei, mas eu vou conversar um pouco com vocês sobre a polêmica. Será, gente? Série Os Anéis de Poder. Pra quem não sabe, só uma curiosidade, a Amazon comprou os direitos de transmissão do Senhor dos Anéis por 250 milhões de dólares lá em novembro de 2017 e se comprometeu a produzir 5 temporadas, com um investimento mínimo de $1 bilhão cada temporada. Isso fez com que a série se tornasse a mais cara da história da TV, ultrapassando até mesmo Game of Thrones. Mas aí que tá, gente, eu acho que depende muito do streaming, né? Tipo, uma produção da HBO é muito diferente de uma produção da Prime Video, independente da quantia envolvida, né? Porque, como eu falei, é uma série de $1 bilhão da Prime. Pra quem assistiu sabe do que eu tô falando. A diferença de produção entre a HBO e a Prime. Então, assim, não sei se financeiramente isso faz muita diferença, né? Porque é a série mais cara da história, que é uma série maravilhosa, mas enfim. Em setembro de 2022, saiu a primeira temporada dos Anéis de Poder, que teve uma recepção mista, né? Todo mundo sabe, todo mundo lembra das críticas na época. Então, teve muitos elogios na produção, que realmente não podemos negar, mesmo que você, fã de Tolkien, odiou a série, mas não podemos negar que a produção tá excelente. Mas a gente teve muitas críticas na caracterização dos personagens e no ritmo dos episódios, que é aí que eu concordo em alguns pontos. Então a série, ela mostra os eventos da Segunda Era da Terra-média, ou seja, antes dos acontecimentos dos filmes do Senhor dos Anéis que a gente conhece, que foram maravilhosos, dirigido pelo incrível Peter Jackson, um grande fã de Tolkien, e que lá no Senhor dos Anéis é a Terceira Era da Terra-média. Então, se vocês ficaram curiosos para saber um pouco mais sobre a Segunda Era, sem grandes spoilers, a gente já fez um episódio aqui no podcast contando certinho. Então corre lá no Spotify, no YouTube, onde que você escuta a gente e dá o play para você entender um pouquinho mais sobre a Segunda Era. Bom, e aí no final de agosto agora de 2024, saiu a segunda temporada. E como eu falei, eu demorei para falar sobre isso, mas finalmente eu vim comentar um pouco sobre essas duas temporadas. Primeiramente, eu, como grande fã, quando assisti o primeiro episódio lá em 2022, eu fiquei muito emocionada, gente. Assim, de estar vendo todo esse universo novamente nas telas, de poder comentar novamente sobre, sabe? E os 3 primeiros episódios, se não me engano, na época saíram 3 ou 2, direto assim, né? Não me decepcionaram. Aí começa. Sobre as críticas dos fãs chatos de Tolkien, eu discordo de alguns pontos. Talvez vocês me cancelem pelo fato de eu não ter lido os contos inacabados, Silmarillion. Laura, eu vou terminar de ler o livro um dia, eu prometo. Não se preocupe. E, bom, vocês podem falar que eu não tenho propriedade pra comentar, mas tipo, whatever, porque eu vou sim dar a minha opinião. O fato de existir elfos que não são brancos, loiros, padrões na série, não muda nada a história, gente. Pelo contrário, eu achei muito legal eles terem modernizado, entre aspas, e trazerem representatividade pra personagens que foram escritos lá nos anos 50. Gente, a época que o Tolkien escreveu os livros era muito diferente da nossa. Não que hoje em dia não exista, né, o preconceito, o crime de racismo. Pelo menos o que a gente tem hoje é a representatividade que não tinha lá na época. E ainda que a gente tenha pouco hoje em dia, mas estamos caminhando para isso. Então, assim, mesmo que alguns elfos não sejam iguais os descritos nos livros, não foram iguais os do filme, eles foram muito bem representados pela excelente atuação dos atores. A gente teve elfos que não tinham cabelo comprido. Gente, a galera criticou isso também, pelo amor de Deus. Faz diferença o elfo não ter o cabelo comprido, igual o Legolas tinha no filme? A gente teve vários elfos de cabelo comprido na série, mas a gente teve alguns que não tiveram. Então, tipo, qual que é o problema? Tá, eu sei que tem o fã que quer que a caracterização daquele personagem seja idêntico o do livro. Eu super entendo o lado de vocês também, mas
vocês também têm que entender o outro lado. E ainda a gente teve a incrível personagem Anã, a Disa, foi criada pra série e ficou assim, incrível, gente. Fez todo sentido pra história do Durin. E se vocês não sabiam, ela foi a primeira Anã retratada em uma adaptação do Tolkien. Ou seja, ele nem escreveu na época personagens femininas anãs. Eram só homens, né? Eu acredito que o Tolkien, não sei se ele era ou não, mas ele tava numa época mais machista que hoje, né? Então, a maioria dos seus personagens são masculinos. E agora, pra mim, gente, um dos pontos mais altos da série foram os pés peludos, que receberam muitas críticas. Que eles são uma raça antes dos hobbits, né? Que eu simplesmente amei. Gente, o arco deles, pra mim, foi tipo um dos melhores da série. Eu adorava ver a Nori nas aventuras dela com a amiga dela. E ela acaba criando uma amizade com um cara estranho, que a série fez todo o suspense, que a gente já sabia. E eu vou dar spoiler agora, tá? Pra você que tá ouvindo, que ele é o nosso querido Gandalf, né? A gente descobriu isso já no final da primeira temporada e só confirmou no final da segunda. Mas assim, choveu críticas quando a galera descobriu isso, porque não fazia sentido pra história. Porque ele não aparece, se não me engano, na Segunda Era. Enfim, realmente, pode não fazer sentido a aparição do Gandalf agora, mas não vamos negar que o fanservice foi muito bom. Eu gostei de mostrar esse cara estranho, todo perdido, não lembrar das coisas, ele descobrindo que ele é um mago, que no futuro ele se tornaria, né, o Gandalf, o cinzento que a gente conhece dos filmes do Senhor dos Anéis. Então, eu gostei bastante, não vou negar. Então, pode ser que você repita aí que eu não tenho propriedade pra falar, mas eu gostei. Outro ponto alto pra mim da série foi a Galadriel, mas isso pra mim foi na primeira temporada, que o foco foi todo nela praticamente. E aí na segunda temporada eu fiquei um pouco incomodada com algumas atitudes da personagem, como ela virou uma coadjuvante na segunda. Gente, a cena que ela tá presa pelo Adar, se você assistiu a segunda temporada, me irritou demais. Meu, como que ela, Galadriel, chega pro cara, conta as coisas achando que ele vai ficar do lado dela? Sério, quem que escreveu isso? Quem aprovou isso? E o pior, gente, é o beijo dela com o Elrond. Eu fiquei tipo, oi? É sério que essa cena existiu? Tudo bem, me incomodou, mesmo não sendo uma cena romântica, depois a gente entendeu por que ela fez aquilo, mas, gente, não, aquilo pra mim não me desce. Uma coisa que eu sempre falei, eu como fã do Senhor dos Anéis, não me desce o romance do Senhor dos Anéis. Eu sei que precisa ter, um pouco que seja, mas, gente, não me desce. Arwen e Aragorn, desculpa, não gosto, gente, mas assim, é bonito, mas eu não gosto. Agora, odiei aquele do Hobbit, que foi aquilo? Uma elfa com um anão. Ah, legal, interessante, mas não sei, não combina, entendeu? Só que assim, nada supera Númenor. O visual da cidade tá incrível, é muito bonita mesmo. Mas, gente do céu, o que são aqueles figurinos? Os críticos da internet chegaram a comparar o figurino deles com novela da Record, pra vocês terem noção. Não é nem novela da Globo, é novela da Record. Então, tipo, eu não vou discordar dessa. É tanto dinheiro envolvido na produção que poderia ter feito um trabalho melhor ali, né, nos figurinos. E não é só isso que incomoda, gente. É o tom novelesco que deram pro arco dos homens. Pra mim, assim, é disparado o arco mais chato da série. Eu não gosto de assistir quando aparece Númenor. E se você for ver na história, é um dos arcos mais importantes. Vai acontecer muita coisa lá em Númenor. Mas, gente, eu espero de verdade que na próxima temporada eles melhorem isso, porque, olha, tá bem trash. Eu, assim, como fã, falando mal entre aspas, né, dessa parte, assim, é porque o negócio tá ruim. E os anões, eu realmente não tenho o que reclamar. Pra mim, é um dos melhores arcos, os anões, os elfos e os pés peludos. Assim, os anões tiveram as melhores caracterizações. E, sério, mais um spoiler aqui da segunda. A cena do Balrog, sério, me arrepiou. Nem eu sabia que eu era fã, assim, do Balrog, porque, né, tudo passa, menos ele. Já dizia o Gandalf o cinzento. You shall not pass! E o que eu fiquei um pouco frustrada no final da segunda é: o Sauron já criou um anel? Vai ser mostrado ele criando? Porque o que eu conheço da história, ele já teria criado em segredo durante a criação lá dos outros anéis, quando ele tava ajudando o Celebrimbor. Mas aí, cadê essa cena perdida? Vai ter? Porque assim, se não tiver, ou eles colocarem outra época, sei lá, ele criou em outro momento, mas que momento foi esse, entendeu? Então assim, a série me surpreendeu, mas tá longe do nível que
foi o filme do Senhor dos Anéis. Eu me emociono em várias cenas da série, pela nostalgia, né? Porque, gente, pareceu até os Ents na segunda temporada, mas só também, né? E eu acho que, sim, tem muito que melhorar no desenvolvimento, no roteiro. A segunda temporada já mostrou que eles estão abertos a isso e fizeram isso, porque, assim, não sou contra a liberdade poética dos roteiristas aqui. Eu acho que se eles forem fãs da obra, eles vão contribuir muito, mas, assim, se eles querem só ganhar dinheiro, aí é outra história. Mas eu acho que não, gente, eles não querem só ganhar dinheiro. A gente tá aguardando aí a confirmação da terceira temporada, porque tem muita coisa pra mostrar ainda, muita coisa pra melhorar, e, assim, nunca vai agradar a todos. E eu, como fã do Senhor dos Anéis, porque já me falaram que eu não sou fã de Tolkien pelo fato de eu não ter lido todas as obras, mas eu sou fã dele sim, e com certeza mais fã do universo que ele criou. Eu peço a vocês, fã, chato ou não de Tolkien, a série merece uma segunda chance. Talvez alguns se decepcionem, mas com certeza vocês vão dar aquele sorriso de ver o seu universo favorito novamente na TV, ou não, né? Você pode querer quebrar a TV de ódio daquela adaptação, mas assistam. E aí depois tirem suas conclusões. Sério, gente, porque a segunda temporada tá muito superior. O Sauron, né, que agora tá como Anatar, pra quem conhece a história da Segunda Era, tá incrível, eu gostei muito, gente. A cena inicial mostrando o Sauron, né, não sei dizer, gente, a visão que eles tiveram, eu achei incrível. Quem assistiu, quem vai assistir a segunda temporada vai entender o que eu tô falando aqui, mas sério, tá incrível a segunda temporada. A primeira foi muito boa também. Então, eu espero de verdade que vocês deem uma segunda chance e que vocês tenham me ouvido até aqui, né? Espero que tenham gostado desse episódio. Comenta comigo a sua opinião, se você assistiu ou não, se você ficou com vontade de assistir. Eu quero muito saber a sua opinião. E já sabem, né? Até o próximo Expresso.